Os três critérios de avaliação financeira de projetos estudados na aula passada são os mais conhecidos e usados dentre os critérios disponíveis para avaliar a rentabilidade de um projeto. Como vimos, o valor presente líquido, a razão benefício-custo e a taxa interna de retorno medem essa rentabilidade estudando a forma como a taxa de juros usada para descontar os valores do fluxo de caixa do projeto afetam o valor presente total dos custos e o valor presente total das receitas. Essa estratégia de análise permite determinar se os custos investidos no projeto são remunerados pelas receitas de acordo com taxas de retorno mínimas estipuladas pelo investidor. Assim sendo, usamos essa taxa mínima desejável de cálculo do valor presente líquido e da razão benefício-custo e verificamos se o resultado é positivo para a VPL e igual a 1 para a razão benefício-custo. Nos casos em que isso acontece e o valor presente das receitas é maior que o valor presente dos custos, encontramos prova de que os investimentos realizados no projeto cresceram a uma taxa maior do que a taxa de desconto usada, e assim concluindo que os investimentos cresceram à taxa desejada e ainda existiu um saldo líquido positivo. Se quisermos saber qual a taxa exata de crescimento dos investimentos, ou seja, a que taxa de crescimento as entradas no fluxo de caixa ou os custos se transformaram em saídas do fluxo de caixa ou receitas, basta calcular a taxa interna de retorno, também conhecida como TIR. Por isso, a TIR é definida como a taxa que iguala o valor presente das receitas ao valor presente dos custos, ou seja, é a taxa que faz o VPL ser igual a 0 ou a razão benefício-custo igual a 1. Apesar da importância desses critérios, é necessário cautela, pois às vezes o VPL e a razão benefício-custo têm sua aplicabilidade limitada, como nos casos em que os horizontes dos projetos não são iguais. O que fazer então quando tivermos que comparar projetos com diferentes horizontes de tempo? Bem, nesta aula iremos conhecer 3 critérios de avaliação que contornam esse problema e que são especialmente úteis quando trabalhamos com projetos que envolvem o uso da terra para gerar receitas através da produção de uma commodity, ou de um produto de características homogêneas que, quando colocado no mercado, enfrenta preço fixo, qualquer que seja a quantidade ofertada. Usaremos 3 estratégias distintas para contornar as limitações apresentadas pelo VPL e pela razão benefício-custo ao lidar com a análise da rentabilidade de projetos que apresentam diferentes horizontes. Como primeira alternativa, consideraremos que os projetos, uma vez implantados, se perpetuarão, ou seja, uma vez implantados, imobilizarão a área ocupada para sempre, na forma de uma série infinita de repetições do mesmo projeto. Para esse caso, poderemos calcular o valor presente da série perpétua, obtendo um valor que é comparável com o obtido para os outros projetos avaliados da mesma forma, pois esse valor tem agora a mesma escala temporal. Isto é, todos os projetos consideram o infinito como horizonte comum. Como segunda alternativa, calcularemos o máximo valor líquido A que cada projeto seria capaz de pagar regularmente e com a mesma frequência da taxa de juros usada para avaliar o retorno do projeto, como se fosse uma prestação. Podemos interpretar esse valor líquido regular como o aluguel ou arrendamento pago, desde que não tenhamos incluído entre os custos pagamentos pelo uso da terra. Reparem que, neste caso, poderemos também comparar diferentes projetos, pois novamente uniformizamos a escala temporal dos projetos, tornando o ano, ou seja lá qual for a frequência da taxa de juros usada na análise, como um período de tempo comum para efeito da comparação. A terceira estratégia e última estratégia que veremos nesta aula pode ser aplicada quando analisamos diferentes formas de produzir uma mesma commodity, ou seja, quando é possível produzir um mesmo produto por meio de diferentes projetos. Por exemplo, madeira para biomassa, resina, toras para fibra de celulose, etc. Ao critério gerado por essa primeira alternativa de análise, nos referiremos pela sua capacidade de estimar o valor máximo que poderia ser pago pela terra onde o projeto será desenvolvido, e para isso vamos também considerar que o fluxo de caixa do projeto não inclui nos custos nenhum tipo de aluguel, arrendamento ou pagamento pelo uso da terra. Iremos, portanto, chamar esse critério de valor esperado da terra. Na literatura especializada, a fórmula usada por esse critério é conhecida como a fórmula de Faustman, célebre florestal, que publicou em 1849 uma das primeiras referências usadas até hoje para determinar
a rentabilidade de projetos florestais e para determinar a duração de ciclos florestais de produção economicamente ótimos. A fórmula do VET, valor esperado da terra, nada mais é do que uma forma de calcular o valor presente de uma série perpétua de pagamentos periódicos, se considerarmos como pagamento periódico o valor futuro líquido do projeto, ou seja, quando supomos que a repetição perpétua do projeto gera uma série de pagamentos a cada T anos. Vamos aplicar esse conceito na análise de dois projetos de produção de lenha com horizontes diferentes de maturação. O projeto A amadurece em 28 meses e exige custos iniciais de R$ 400 no momento zero e R$ 100 no momento final do quinto mês. A colheita de lenha ocorre em dois momentos. No final do 15º mês, acontece um desbaste de árvores que gera R$ 200 de receita. E no final do 28º mês, o corte raso gera uma receita final de R$ 6.400. O projeto B amadurece em 32 meses e exige os mesmos investimentos iniciais que o projeto A, mas permite um desbaste mais cedo, no 8º mês, para gerar uma primeira receita de R$ 1.200 e depois uma receita final de R$ 2.800 no corte raso do 32º mês. Para a análise desses projetos, usando o VET como critério de decisão, iremos considerar que a terra será usada perpetuamente, permitindo-se que o projeto se repita indefinidamente. No caso do projeto A, isso significa que a cada 28 meses receberíamos o valor futuro líquido do projeto A, que nada mais é do que gerar uma série periódica perpétua de VPLA vezes 1 mais I elevado a T, a cada T meses, onde T é igual a 28 meses. No caso do projeto B, teríamos uma série periódica perpétua de valor presente líquido do projeto B vezes 1 mais I elevado a T, a cada T meses também, onde T, neste caso, é de 32 meses. Quais seriam os valores presentes de cada série perpétua? A fórmula do VET nos dá esses valores presentes. E reparem que esses valores de VET agora podem ser usados para a escolha do melhor projeto, pois são comparáveis, enquanto que os VPLs não poderiam ser usados, pois não são comparáveis. A fórmula para a segunda alternativa, segunda estratégia de análise dos projetos, que procura o máximo valor líquido A que o projeto poderia pagar regularmente para alugar ou arrendar a área ocupada, pode ser definida com a ajuda da fórmula desenvolvida para o cálculo do valor presente de séries de pagamentos anuais finitas. Para que isso seja possível, vamos nos lembrar que somos capazes de calcular o VPL de cada projeto. Esse valor do VPL define, portanto, um valor presente, V0, que ao ser substituído na fórmula do valor presente de séries de pagamentos anuais finitas, nos ajuda a calcular o valor do pagamento anual que estamos procurando. Portanto, A fica igual a VPL vezes 1 mais I elevado a T vezes I no numerador, dividido por 1 mais I elevado a T menos 1 no denominador. Este critério recebe na literatura especializada o nome de VPL anualizado, ou pagamento anual equivalente, por razões que agora são evidentes. Percebam também a utilidade desse critério para nós, profissionais que trabalhamos com a avaliação de projetos que mobilizam a terra durante o desenvolvimento do projeto. O VPL anualizado, quando aplicado a projetos agrícolas ou florestais, que envolvem ciclos de vários períodos de capitalização de juros, pode ser interpretado como o valor máximo de arrendamento de terra que o projeto é capaz de pagar, bastando para isso que o fluxo de caixa não inclua pagamentos pelo uso da terra. Vamos aplicar esse critério agora na análise dos projetos A e B apresentados há pouco. O valor presente líquido anualizado é definido então como o valor A que iguala o valor presente de uma série de pagamentos idênticos de valor A ao valor presente líquido do projeto. Assim sendo, estamos procurando para o projeto A o valor que torna o valor presente de uma série de 28 pagamentos de valor A igual ao VPL do projeto A. E para o projeto B, procuramos um valor A' que torna o valor presente de uma série de 32 pagamentos de valor A' igual ao valor presente líquido do projeto B. O cálculo é feito com a ajuda da fórmula de valor presente para séries de pagamentos anuais finitas, bastando para isso substituir o valor presente V0 na fórmula por valor presente líquido do projeto. Reparem que esses valores de VPLA, valor presente líquido anualizado, podem ser usados para a escolha do melhor projeto, pois são comparáveis, enquanto que os VPLs dos projetos individualmente não poderiam ser usados, pois não são comparáveis.
Reparem também num detalhe. Reparem como as fórmulas do VET e do VPL anualizado se relacionam. VPL anualizado é igual ao valor presente líquido do projeto vezes 1 mais i elevado a t, vezes i, isso tudo no numerador, dividido por 1 mais i elevado a t menos 1 no denominador. Entretanto, VPL vezes 1 mais i elevado a t dividido por 1 mais i elevado a t menos 1 é VET, a fórmula do valor esperado da Terra, que multiplicado por i resulta na anualização do VPL do projeto. Essa relação entre as duas fórmulas é perfeitamente coerente, pois define-se arrendamento como um retorno obtido em cima do valor da terra. Isto é, o arrendamento é igual a uma taxa de retorno, I, vezes a estimativa do valor da terra, VET. De fato, estamos então dizendo que essas fórmulas estudam a mesma questão. O projeto é capaz de gerar simultaneamente o retorno aos investimentos esperados e ainda pagar pelo uso da terra? As fórmulas do VET e do VPLA, valor presente líquido anualizado, respondem a essa pergunta, pois serão considerados bons projetos aqueles que, à taxa de retorno usada, tiverem um VET maior ou igual ao valor da terra no mercado, ou ainda tiverem um VPLA, um valor presente líquido anualizado, igual ou maior que o valor do custo de arrendamento da terra no mercado. Essa seria a regra de decisão para o critério de avaliação VET e para o critério de avaliação VPLA. O desenvolvimento de uma fórmula para a terceira estratégia de avaliação de projeto, com diferentes horizontes, envolve o conceito de custo de produção. Ou seja, precisamos saber se a taxa de retorno desejada e usada para análise do projeto, temos custo de produção da nossa commodity inferior ou igual ao preço da commodity no mercado. Vamos resgatar o conceito de razão-benefício-custo como base para desenvolvimento da fórmula que precisamos. Vejam que a razão-benefício-custo nos permite calcular, para além da taxa de retorno desejada, o quanto recebemos do projeto por real investido. Se invertermos a fórmula da razão-benefício-custo, podemos interpretar esse resultado como o quanto custou o projeto por real recebido. A receita, no caso de commodities, é resultado de multiplicarmos preço pelo volume produzido. O preço, nesses casos, pode ser considerado uma constante e, portanto, pode ser isolado para fora do somatório na fórmula. Digamos agora que desejamos vender a nossa produção por um preço que remunera exatamente o valor total dos custos e nos dá também retorno aos investimentos feitos no projeto. Se usarmos um preço que remunera exatamente o valor total dos custos, na fórmula, qual seria o resultado dessa divisão? Seria 1, correto? Estaríamos recebendo exatamente aquilo que gastamos. Portanto, se quisermos determinar o valor desse preço que nos faz retornar os custos investidos e nos dá um retorno desejado, basta dividir a soma dos valores presentes dos custos pela soma do valor presente dos volumes da commodity produzida no projeto. A esse resultado denominaremos custo financeiro de produção, CFP. Reparem que o CFP é o preço ou valor de venda da commodity que torna a taxa de retorno desejada igual à taxa interna de retorno do projeto, que faz o valor presente das receitas igual ao valor presente dos custos. Assim sendo, quanto mais alta for a taxa de retorno desejada, maior será o custo financeiro de produção. Como critério de decisão para a escolha entre projetos, podemos dizer que seria preferível aquele projeto que, para uma mesma commodity, apresenta CFP menor. Uma das principais utilidades desse critério fica evidente quando comparamos o valor do CFP, custo financeiro da produção, ao valor da commodity observado no mercado. Se o CFP calculado para o projeto for maior que o preço praticado no mercado, podemos concluir que os custos do projeto estão muito altos, ou que estamos exigindo uma taxa de retorno muito alta, ou ambos, tanto a taxa de retorno exigida é alta, como os custos estão altos. Se o CFP calculado para a commodity do projeto for menor que o preço de mercado, podemos concluir que os custos de produção são adequadamente remunerados e que a taxa interna de retorno do projeto é maior do que a taxa de retorno que usamos para calcular os retornos. Resumidamente, nessas situações em que o CFP do projeto é menor que o preço de mercado, podemos dizer que
o projeto tem retorno aos investimentos superior àquele mínimo que estávamos esperando quando fizemos a análise. Bem, vamos agora aplicar os conhecimentos adquiridos nessa aula em um exercício de assimilação. Bom trabalho a todos!